Hoje, praticamente todo mundo está nas redes sociais, inclusive seus clientes e consumidores de forma geral. Por isso, nesse Recap Podcast, nós conversamos com uma influenciadora digital e também youtuber. Rejane Toigo é formada em Administração de Marketing pela FGV, com 8 anos de atuação no mercado de varejo de shoppings e franquias. Ela também é fundadora da Like Marketing, voltada para ferramentas e estratégias digitais. Uma das principais dúvidas e dificuldade nos negócios é o que postar para atrair clientes? Rejane Toigo traz algumas dicas. Então, um dos princípios do marketing de conteúdo, que é o que se faz nas redes sociais, é utilizar o conhecimento para atrair a atenção das pessoas. Quando a gente educa, quando a gente mostra alguma coisa que pode ser feito de um outro jeito, quando a gente traz uma novidade, quando a gente acrescenta na vida das pessoas, as pessoas viram os seus olhos e a sua atenção para a nossa voz. E isso pode desembocar no nosso produto. Então, é isso que as empresas devem fazer. Mesmo elas têm um perfil sendo criado para ser só uma rede de contato, a qualquer momento ele pode se tornar um emissor de conteúdo de qualidade e ele pode utilizar essa oportunidade da atenção das pessoas para se tornar confiável na mente delas, para se tornar importante na mente delas e com isso naturalmente levar a adesão a uma oferta, a adesão a uma venda. Rejane Toigo dá um exemplo de uma engrenagem em que uma mídia complementa a outra. É importante ter atenção nas ferramentas que são mais efetivas para cada um dos negócios. Uma estratégia de conteúdo, ela se desenvolve com uma engrenagem de todos os canais onde o conteúdo pode ser disponibilizado. Então, por exemplo, você pode atrair um cliente através do seu conteúdo no Instagram, através do seu conteúdo no Facebook. Mas aonde ele vai passar o cartão? É no seu site? Então, o site, o blog, o podcast, o Instagram, o Facebook, o YouTube, o TikTok, todos os canais digitais aonde houver possibilidade de você desenvolver o seu conteúdo e com isso atrair, criar conexão, eles são muito importantes para que a venda aconteça. E você tem que tratar esses canais como uma parte de uma engrenagem, cada um deles. Então, a gente não pode dizer que ter conteúdo no Instagram é você ter uma estratégia, não é você ter uma fonte de atração. A estratégia de conteúdo, ela vai terminar aonde o seu cliente vira cliente. Então, pode ser no site, pode ser num canal do Telegram, pode ser no WhatsApp Business, pode ser numa aula, pode ser com um atendimento humano, ou seja, uma pessoa que entra em contato pelo telemarketing, porque muitas vendas se faz necessário a partir da atração nas redes sociais, mas também se faz necessário que alguém entre em contato com esse lead para, enfim, concretizar a venda. E toda essa comunicação continua sendo conteúdo. Se a gente tiver um hiato entre aquilo que é falado no site e aquilo que é falado nas redes sociais, a gente pode não concretizar a venda. Então, o conteúdo é toda forma de comunicação, digital ou não, de uma empresa. E esse conteúdo todo precisa ser trabalhado como partes de uma engrenagem. No caso dos postos de combustíveis, a influenciadora digital vê uma grande oportunidade para fomentar as lojas de conveniência neste momento de pandemia, com os serviços de delivery. Ela também dá uma dica sobre os anúncios digitais para negócios locais, compartilhando até uma experiência que ela teve como consumidora. Eu acho que existe uma grande oportunidade aí para a loja de conveniência, que é agregar mais uma conveniência, uma grande conveniência nesse momento, que é realmente o serviço de delivery. Então, nesse momento que eu preciso que a comunidade saiba, na minha região,
que estamos fazendo delivery, eu entendo que uma das estratégias que as lojas podem utilizar é, primeiro, estar presentes em aplicativos de delivery, porque as pessoas estão escolhendo o que elas vão comer a partir desses aplicativos, como o iFood, tem outros, né? Tem até alguns aplicativos locais. Então, essa é a primeira recomendação que eu faço. Eu sei que os aplicativos, eles têm taxas e tal, mas me parece vantajoso, né, que a gente consiga absorver essas taxas ou incluir produtos que têm um markup mais interessante para que essas taxas possam significar menos percentual de participação aí nos custos do produto de entrega. Mas eu acho que essa é uma excelente estratégia. Outra coisa que pode ser feita, e aí a gente pode falar tanto dos postos de gasolina quanto das lojas de delivery, é um tipo de anúncio que cabe tanto em redes sociais quanto em Google, que é um anúncio para negócios locais. E aí eu vou falar de uma experiência pessoal minha. Eu sou vegetariana e eu cheguei recentemente, eu viajei para Los Angeles, voltei faz pouco menos de um mês, e quando eu cheguei em Los Angeles, eu passei a receber o quê? Anúncios no Instagram de restaurantes vegetarianos, ou seja, o Facebook, ele já me segregou, né, dentro do público de probabilidade de consumir alimentos vegetarianos, provavelmente pelos lugares que eu frequento, pelos grupos que eu participo e pelas curtidas que eu dou em alimentação vegana ou alimentação vegetariana. E alguém que estava lá pilotando o marketing desses estabelecimentos provavelmente fez um anúncio muito simples de fazer. Todas as pessoas que têm a forte tendência vegetariana, e a gente encontra isso dentro do Facebook como públicos, né? Públicos de interesse em vegetarianismo, que estiverem em Los Angeles ou que chegarem em Los Angeles, vai ver esse anúncio. E aí um anúncio bem interessante sobre a comida, a gente tem delivery, a gente está no DoorDash, que é um aplicativo tipo iFood que tem lá. Então, todas as informações para disponibilizar às pessoas que esse serviço existe. O anúncio para negócios locais é um recurso muito interessante. E aí entra o conteúdo, porque anúncio e conteúdo é a mesma coisa. Eu preciso anunciar um conteúdo, só que o conteúdo precisa ser distribuído para esta pessoa certa. Se um posto de gasolina, se é uma loja de conveniência, esse posto de gasolina precisa que a pessoa esteja na localidade. Então, o anúncio para negócio local é uma excelente oportunidade. Além de ter um custo reduzido, de poder ficar atuando, né? Esse anúncio pode ficar ativo durante vários meses e ele vai cumprir o seu papel. Quanto mais interessante for a mídia, quanto mais interessante for o texto do anúncio, quanto mais ele for levado para um site pertinente ou for levado para um local onde o cliente possa obter ainda mais informações que o conduzam até a loja ou até o posto, isso pode trazer resultados mais efetivos para esse negócio. Rejane Toigo também desmistifica algo que é comum de se associar. Será que quem tem mais seguidores no ambiente online vende mais? A youtuber diz que não e traz pontos importantes para os postos de combustíveis e lojas de conveniência. Ter muitos seguidores nem sempre significa ter muitas vendas. Aliás, a gente pode até pensar, já que a gente está falando, né, no público de postos de gasolina, é possível que uma pessoa consuma num posto de gasolina, mas não passe a seguir esse posto de gasolina no Instagram. Então, o que a gente quer é que a pessoa vá até o posto, que a pessoa consuma na loja de conveniência. Não precisa essa pessoa começar a seguir e receber conteúdos diários. O que a gente quer é mudar o hábito dela. Então, às vezes, é mais fácil a gente conseguir esse comportamento através de anúncios, através de um bom atendimento, através de promoções, através de um marketing de influência, através
de um atendimento de excelência, de simpatia, de qualidade, do que a gente investir em crescer a base de seguidores de uma determinada empresa. Então, é importante ter seguidores em alguns negócios sim, mas não são em todos. E o que a gente tem que focar é na venda. E às vezes a gente vende muito, muito com poucos seguidores, porque a gente atinge o público certo. E nem sempre esse público vai se tornar um seguidor daquela base. Em geral, quando a gente fala de perfis de pessoas, a gente tem mais adesão do que perfis de empresas. Por quê? Porque pessoas se relacionam com pessoas e a gente entende que as redes sociais são um arquétipo do nosso círculo de relacionamentos. Então, geralmente a gente se relaciona com pessoas. O nosso relacionamento com marcas e empresas, ele existe, mas ele tem uma diferença, ele tem uma diferença de posicionamento desse relacionamento. A gente, geralmente, de uma empresa, a gente quer absorver informações, a gente quer saber como que o produto vai chegar, a gente quer ver coisas que estão acontecendo ali, que nos interessam e que podem agregar na nossa vida. Já de uma pessoa, a gente tem curiosidade sobre quem ela é, como é a família dela, o que ela faz o dia inteiro. Isso é muito conectivo. Então, são momentos diferentes da absorção, do consumo do conteúdo. E as empresas precisam entender isso. E uma forma que a gente pode criar, o que a gente pode trazer para uma empresa, para ela se humanizar, é mostrar realmente as pessoas que trabalham na empresa. Então, se a gente conseguir, nas redes sociais, nos nossos canais digitais, utilizar a nossa equipe de atendimento como uma forma de personalização do conteúdo, isso tem uma tendência a funcionar melhor na mente do nosso seguidor ou do nosso cliente. Com todas essas dicas, talvez a sua preocupação seja se isso vai custar caro, não é mesmo? Olha, em alguns casos é preciso sim investir, mas às vezes esse investimento não é tão alto. O que se deve ter atenção é na estratégia. As redes sociais são uma oportunidade muito econômica para empresas pequenas, para se comunicar com a sua audiência, para formar uma audiência e para até se tornar conhecido pela comunidade. Mas não é de graça, apesar do investimento ser baixo, não é de graça. Precisa fazer algum investimento sim, dependendo do tamanho do negócio, dependendo dos objetivos do negócio, do potencial de crescimento, esse investimento pode variar. Mas o que é muito importante é a empresa saber que ela precisa desenvolver uma estratégia de conteúdo que envolva todos os canais digitais, mesmo que ela não tenha condições de atuar em todos eles, que ela saiba por onde vai começar, como é que esse trabalho vai evoluir e quais são os objetivos que esse trabalho nas redes sociais, que essa produção de conteúdo ela tem que atingir. Sobre investir em anúncios ou não, anúncio nada mais é do que a potencialização do conteúdo. Então, não há por que não investir. A gente produz conteúdo para um número de pessoas X terem contato com o nosso conteúdo. A partir do momento que a gente utiliza anúncio desse conteúdo, a gente vai amplificar o número de pessoas que têm acesso a esse conteúdo, que têm contato com o nosso conteúdo. Com uma diferença, a gente vai escolher qual é o comportamento desse público. Então, eu diria, sim, é necessário um investimento. O investimento tem relação com o tamanho da empresa, a maturidade da empresa, a maturidade do produto, quanto ela dispõe para investir. E é um investimento relativamente barato se a gente for comparar com tantos outros, com tantas outras formas de mídia que são caras e que até alguns anos atrás eram inacessíveis ao pequeno empreendedor. Acho que uma verba de marketing pode começar assim pequena, mas ela deve fazer parte do planejamento de negócios de qualquer empresa. Hoje é muito difícil a gente começar um negócio e a gente não atuar nas redes sociais. A gente alonga, a gente deixa esse caminho mais longo até os nossos objetivos se a gente não aproveitar essa oportunidade que é em conta, é barata, mas não é de graça. Com relação a investimentos em mídias,
não precisa grandes investimentos. Eu diria o seguinte, vamos investir mais em estratégia e menos em efeitos especiais, menos em câmeras e equipamentos, porque não é isso que faz a diferença. A estratégia, sim, faz a diferença e é muito bem-vindo os recursos caseiros. Muitas vezes até quanto mais caseiros, melhor. Agora é só você olhar para o seu negócio, ver as suas possibilidades e aproveitar o que você já tem e pensar no que pode vir a criar. Continue acompanhando o Recap Podcast, que traz sempre grandes assuntos com grandes nomes de diversos ramos de atividades, com dicas, orientações e também análises. Gláucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.